noite. Estamos aqui dia 10 de junho, gravando o 12º episódio do YouCast. E começar com o pedido, né, de você se inscrever no canal, se não é inscrito, curtir, compartilhar e comentar também, né? É importante os comentários. Caso vocês tenha perguntas, pode deixar aqui ou manda no nosso direct lá do Instagram, tá bom? Então, nós somos... Esse é o YouCast. E aí, nossas canecas Improclube e Instituto Biratã. Eu achei que tivesse pego a sua, em contrário da minha, mas não peguei. Então, nós somos do Instituto Biratã. Patrocínio desse YouCast é do Improclube. E vamos começar o primeiro bloco hoje com a temática transição planetária. Patrocínio é do Improclube, enquanto nenhum restaurante japonês não se animar, né, a nos apoiar com... aí apoio, né? Uma barca de sushi. Michele, eu não quero dizer nada, mas o Carlos é capaz de deixar você de canto e só agradecer o restaurante japonês com essa barca de sushi. Não, é difícil competir com comida japonesa, né? Olha, danado. Vamos concordar. Então é isso o tema da semana? Não. É o primeiro bloco, transição planetária. Então, transição planetária, na verdade, é uma coisa que... Tem que falar uma frase de efeito para o Nohan fazer o corte, né? A transição planetária já começou! Pegou, Nohan? Entendi. Precisa dessas frases de efeito, assim, que aos poucos a gente aprende. O que eu estava dizendo é que, assim, eu falo sobre esse tema desde 1994, quando eu lancei meu primeiro livro, né? E então vamos tentar entender o que é, né? Primeiro, o que é importante a gente entender são duas coisas fundamentais. Não é aquelas duas que eu falei para a Emília. Aquela vez. Duas coisas. Então, o primeiro é o seguinte: o tempo se move em ciclos, como os ciclos, né, do dia e da noite. O sol se levanta, depois se põe. Os ciclos lunares, né, que foi falado eu ia dizer na aula passada, no podcast passado, sobre os ciclos da Lua, a cada 28 dias, aproximadamente. Os ciclos solares das estações do ano e assim sucessivamente. Os ciclos não são iguais, mas têm características semelhantes. Tá? E o planeta como um todo também passa por ciclos muito maiores do que esses que a gente está falando. Um desses ciclos são o que se chama de precessão equinocial, ou seja, as eras zodiacais, que são semelhantes, seguem aproximadamente o mesmo padrão dos 12 signos do zodíaco, da astrologia, que a maioria das pessoas conhece. E essas 12 eras zodiacais formam o grande ano solar de 26 mil anos. Então, esse é um ciclo que a gente tem que considerar nesse momento do planeta. Por quê? Porque, como eu falei, se vocês pegarem, vamos dizer, o verão, né, as estações do ano. Pega o verão. O que o verão tem em comum? Todos os verões têm em comum. Altas temperaturas, tempestades, né, trovoadas, raios, ventanias, esse tipo de coisa. Então, todo verão você sabe que vai acontecer esse tipo de situação. Então, da mesma forma, cada vez que um grande ano solar vai atravessando as 12 eras, cada era vai ter características semelhantes. É bem básico isso. Então, o que acontece? Se a gente quer saber o que está acontecendo, entender o que está acontecendo agora, e já está acontecendo, e o que vai acontecer, nós temos que ver o quê? O que aconteceu
há 26 mil anos atrás. Por volta de, né? Por volta. Gente, isso é que nem as estações do ano, né? Não existe essa coisa. O verão começa no dia 21 de dezembro, às 19h57. Aí estava uma temperatura amena e de repente fica calor. Não é isso, né? São coisas da natureza. Então, o que acontece? Aproximadamente 26 mil anos, nós estávamos no período em que a primeira Atlântida afundou, né? Quase bagunçou o planeta inteiro, né? E, enfim, foi o fim dessa civilização que na época era muitíssimo mais adiantada do que esta atual que nós vivemos. E, concomitantemente com isso, teve também outros eventos astronômicos, como a passagem do planeta Nibiru próximo daqui, o que também está acontecendo agora. Então, é um momento em que vão acontecer grandes mudanças no planeta Terra, como já estão acontecendo. É só vocês observarem ao seu redor, assistam noticiários que prestem, que vocês vão ver, principalmente noticiários independentes, né? Ou pessoas, repórteres independentes na internet, que ainda não estão vendidos ao sistema, vocês vão ver que está acontecendo no mundo inteiro fenômenos parecidos com esse, como o que aconteceu, infelizmente, né, tristemente, no Rio Grande do Sul, fenômenos anormais, assim, considerando o padrão que a gente está acostumado, né? Fenômenos da natureza absolutamente anormais. Por quê? Porque o planeta vai mudar. Só que agora, então, essa é a questão assim, do grande ano solar. Esse é o primeiro fator. Então, nós já estamos no final de um ciclo de grande ano solar. O que é o grande ano solar? É assim, é quando... Eu sempre comparo com o final de ano na escola, né? Então, o Joãozinho está no 6º ano escolar. Então, ele quer passar para o 7º ano. Então, ele e toda a turma dele vão fazendo as provas e tal. E chega na época, no último mês, é assim, ou vai ou racha, né? Quem ainda não tirou nota, às vezes tem aquelas provas de recuperação para tentar ainda obter. Quem já se garantiu na nota está tranquilo. Então, imagina-se que quem fez o 6º ano aprendeu tudo que tinha para aprender no 6º ano, né? E aí vai passar para o 7º ano. E quem não passar vai ficar retido, não é? Ou pelo menos era assim, né? Agora não se sabe, mas antigamente era assim. E aí o que acontece? Só que no universo é assim. Então o que acontece? Quando chega no final de um grande ano solar, a humanidade que está habitando aqui, ela está na época das provas de final de ano. E o que nós estamos vendo no planeta agora são provas de final de ano para a humanidade, onde cada um vai mostrar o que realmente é, como dizia o Mestre Jesus. Vamos separar o joio do trigo, né? Então, mediante essas provas, vão se reajustar os últimos karmas, né? As pessoas que ainda tinham dívidas kármicas muitas vezes pedem para nascer né? E acabam, por questão de ajuste kármico, passando por situações, às vezes, desencarnes coletivos, queda de avião, esse tipo de coisa. Então, tudo isso é programado, nada é por acaso, tá? Deus não faz nada por acaso, não existe acaso. Tudo que acontece tem uma razão para acontecer. Então é uma época conturbada, só que é extremamente necessário, porque a Terra e a humanidade têm que passar para o próximo ano solar, para o próximo ciclo, né? Então esse é um ponto. Isso aí... É que nesse caso aí do grande ano solar é tipo sair do 9º para o 1º do ensino médio, ou sair do 3º para a faculdade. Não é simplesmente um passar de ano só de um ano para o outro. É um pouquinho mais. É isso que eu ia entrar agora. Desculpa. É isso que eu ia entrar agora. Então, o grande ano solar em si
é só o ano normal mesmo da escola. Só que desta vez, por isso que eu falei que eram 2 fatores, desta vez tem o fator justamente da transição planetária. Não é só a humanidade que está no período de provas finais para passar de ano, é o planeta. É o planeta Terra. Então, como que é isso? Como que é isso? Planeta se passar de ano, mudar, evoluir? Sim. Existem 7 níveis ou 7 classificações. Isso aí, inclusive, eu ensinei na aula passada do excelente curso de espiritualidade no Instituto Biratã, Transição Planetária. Então, existem 7 níveis, como se fossem as 7 notas musicais. E o planeta Terra, neste momento, ele está passando do 3º para o 4º nível, ou seja, como se fosse da 3ª para a 4ª nota. Dó, Ré, Mi. Então, a 3ª nota, os espíritas chamam acertadamente de planeta de provas e expiações. Planeta de provas e expiações. Então, seria equivalente à nota Mi, que era o jeito que o planeta estava até então. Até, vamos dizer, até os anos 90, mais ou menos. E aí o planeta vai passar para uma nota acima, para Fá, que é planeta de regeneração. Tá certo? Então, quer dizer, vai ser o paraíso? Não, mas vai ser bem melhor. Vai ser bem melhor. Ainda teremos, né, seres humanos com seus conflitos, suas complexidades, mas não com a baixaria que muitas vezes acontece hoje em dia. Tá? Então já vai se tornar um planeta diferente. E o que muda com isso? Bom, primeiro, toda a questão da natureza vai mudar. Por que toda a questão da natureza vai mudar? Bom, aí chegamos num ponto muito interessante. Existe como eu falei no episódio da Atlântida aqui, existe esse planeta que é muito pesado, que faz parte do sistema solar, que se chama Nibiru. Os sumérios falavam muito sobre ele. Ele faz parte de um sisteminha solar, né, que são planetas que giram em torno de uma estrela anã marrom. Uma estrela anã marrom é uma estrela que não emite brilho quase nenhum. Tá certo? Então vem esse sisteminha, só que ele é extremamente pesado. E ele passa aqui dentro do sistema solar, próximo da Terra, e depois some e faz a sua órbita em torno daquilo que os místicos de algumas ordens, né, pouco conhecidas, chamam de o Sol Negro. É um Sol que não aparece. Então, ele faz a órbita em torno do nosso Sol e em torno do Sol Negro, do nosso Sol e do Sol Negro. Isso leva muito tempo. Alguns dizem que leva 3.600 anos, outros dizem que leva 13.000. Tá? Eu acho que, de alguma forma, isso encaixa mais nos 13.000. De qualquer forma, o fato é que, se nós observarmos astronomicamente, esse corpo celeste ele já é visto, já pode ser visto com telescópio normal, telescópio óptico, aquele de lentes. Quer dizer, ele está sendo visto, na verdade, pelos telescópios muito adiantados desde o final do século passado. Já sabiam da existência dele e já sabiam o que ele faz. Ele já ultrapassou a órbita de Júpiter, né? Quem quiser dar uma olhadinha, tem um canal chamado Tio Abaddon no YouTube, que toda hora ele manda matérias sobre esse planeta. Bom, e daí? O que esse planeta faz? Lembremos, 13.000 anos atrás é metade de um grande ano solar, que coincide com o quê? Com a pequena Atlântida,
né? Ou seja, quando há 26 mil anos atrás esse planeta passou, a primeira Atlântida original, aquela que tinha contato com povos de outros planetas, de outros sistemas, né, como a gente fala, ela foi destruída. Mas sobrou uma galera, sobrou um pessoal que já sabia o que já sabia de tudo isso. Então, eles foram fundando outras colônias. Uma parte da primeira, as partes mais altas da primeira Atlântida também não afundaram de vez. Então, alguma parte se salvou. E aí, há 13 mil anos atrás, passou esse planeta de novo e aí afundou o restante. E só sobrou o quê? Os colonos, vamos dizer assim, que foram para a Britânia, né, a atual Inglaterra, para o Egito, enfim. Para a Sibéria. Exatamente, para as Américas, América do Norte, para as Américas, América do Sul. Enfim. E aí o que acontece? Então, quando esse planeta passa, o campo gravitacional dele é muito forte. Agora, ele vai colidir, vai acabar o mundo. Não, gente, ele passa aqui a cada 13 mil anos, dá um sacode, mas a humanidade está aqui, ó, continuamos, né? Não fomos extintos há 26 mil anos, nada disso. E nem há 52. E nem há 13 mil, e nem há 52 mil anos atrás, e assim sucessivamente. É só uma reciclagem. Então, retomando, o campo gravitacional desse planeta, ele puxa, ele dá uma mexida nas placas tectônicas que flutuam sobre o magma do interior da Terra. Então, aumenta o quê? A atividade sísmica e a atividade vulcânica, ou seja, vai ter muito mais terremotos e muito mais vulcões acontecendo. Porque ele puxa como uma maré de lava. Então, onde tiver falha na crosta, o magma vai subir. Então, esse é o primeiro efeito. O segundo efeito diz respeito ao campo eletromagnético desse planeta, porque ele tem uma quantidade de ferro e de metais altíssima. Então, o campo magnético dele, e isso eu já lia nos anos 80, 82, 83, nos livros do Ramatiz, ele já falava desse planeta, dando toda a descrição. Isso é importante que a gente diga. Créditos para o Ramatiz. E tem o Losada também, né? Ah, sim, vou falar daqui a pouquinho. Isso é importante. Me lembre se eu esquecer. Munhoz Ferrada, obrigado. Munhoz Ferrada, eu sempre falo Losada. Mas obrigado. Né? Mesmo assim, você já obrigado. Sabia quem era, né? Eu sempre falei errado e você entendeu de que eu estava falando. Mas me lembre se eu esquecer. Então, o que acontece? Segundo o Ramatiz, o campo eletromagnético desse planeta é 3.200 vezes mais intenso do que o da Terra. Então, quando ele se aproxima, ele vai se aproximando da Terra, ele vai exercendo uma pressão eletromagnética sobre os polos magnéticos. Então, o que acontece? A inversão dos polos, que também é um fato e também já está acontecendo, já está sendo estudada, já se afastou o polo norte, já se deslocou aproximadamente 40 graus. Isso não é pouca coisa, é muita norte coisa. Magnético, né? Norte magnético. E aí o que acontece? Em função de todas essas alterações, vem também, junto com isso, as alterações climáticas que nós estamos presenciando no planeta inteiro. Então é importante a gente falar isso para que as pessoas pelo menos entendam que vai acontecer um monte de coisa? Vai. O mundo vai acabar? Não vai acabar, mas vai mudar. E precisa mudar. Todo mundo sabe que o mundo precisa mudar. Todo mundo está percebendo. Essa questão, só complementar uma coisa que você falou, chama atenção, né? O ser humano tem influenciado, sim, muito negativamente no planeta,
principalmente com a questão da poluição dos mares, né, das águas, etc. Mas todas as alterações climáticas não são responsabilidade do ser humano, porque não que a gente não tenha uma grande parcela de responsabilidade, mas são cíclicas por causa do planeta, tá? Então tem duas coisas, porque, né? Termina. É que eu ia falar uma boa. Porque há de alguma forma uma informação parcial. Então fica se falando tanto para que o ser humano tem provocado isso e não é uma verdade completa, né? A gente tem agravado muito e na minha visão, a parte da poluição, sim, lixo e tudo mais é a grande questão que a gente tem feito, mas não tanto todas as alterações climáticas, tá? Posso falar agora? Essa é boa. Aí, Nohan, mais uma frase de efeito. As alterações climáticas não são culpa do ser humano e eu posso provar. Mas também não é que dizer que a gente não está fazendo nada, né? Então, vamos falar coisa séria. Eu vi há alguns anos atrás uma cientista fantástica, que era cientista da NASA, e ela fez um estudo muito legal, junto com outros cientistas. Eles estavam falando sobre energia escalar. Era um evento sobre energia escalar, que é uma forma de energia limpa e sustentável e eterna, tipo do Tesla. E aí o que acontece? Ela falou... Foi uma das primeiras a falar sobre isso, que calculando corretamente, vamos dizer, o tanto que é culpa do ser humano é 13%. Ou seja, o CO2 que a gente emite agrava em 13% o que já era para acontecer. E como é que eu posso provar que isso é um fenômeno cíclico e não um fenômeno pontual, provocado pelo ser humano? Vamos falar o seguinte. Quem assistiu aquele filme, O Dia Depois de Amanhã, que no início do filme são cientistas lá no Polo Norte que fazem buracos no gelo, eles têm um aparelho que parece uma broca, um cano, assim, que entra no gelo e recolhe gelo lá do fundo. Por quê? Porque quando você pega esse gelo, ele tem camadas. E através dessas camadas, a camada do que tinha na atmosfera há 1000 anos atrás, há 2000, há 5000, há 10.000, está tudo preservado lá no gelo. Você vê a história do planeta ali. Então, esses estudos acontecem. E nesses estudos, o que se percebe, eu já tive acesso a isso, você analisa. Quando você chega em 13.000 anos, tem uma camada escura no gelo. Depois, há 26.000 anos, tem outra camada. Depois, 26 mais 13, 39.000, tem outra camada escura. E assim sucessivamente. Agora, vamos concordar? Há 13.000 anos atrás, ou há 26.000 anos atrás, não tinha humanidade suficiente ou queimando combustíveis fósseis para dar esse resultado. Então, o que aconteceu? Como houve essa coisa preta, para quem não entendeu, é acúmulo de carbono, né? É uma fase com muito carbono na atmosfera. Então, como que a taxa de carbono aumentou se não tinha a tecnologia que nós usamos hoje para consumir combustíveis fósseis, não é? E tem uma questão também então, é uma questão de lógica. Que é uma coisa que a gente tem falado da questão de ser vítima, herói ou vilão, né? Só eu falar. Mas aí vai ficar sem sentido. Fala. Vai ficar então, sem termina. sentido. Pensei que tivesse acabado. Não, porque acontece... Então, o que é isso? Por que aconteceu o carbono na atmosfera? Por causa da atividade vulcânica acentuada, produzida pelo planeta Nibiru, que passa aqui a cada 13.000 anos. Hello! Influenciada, né, por ele. É fácil de entender. Então, é lógico que essas alterações climáticas não estão sendo produzidas pelo ser humano. Estão sendo um pouco agravadas. Mas eu concordo, sim, muito que a poluição não é só CO2. Sim. Nós temos poluição
até radioativa, poluição química, Sim. poluição de agrotóxicos, envenenamento da terra, dos rios, isso aí tudo E é lixo, fato. né? Lixo nem se fala, meu Deus do céu. Lixo, Precisamos de uma solução para o baterias, lixo. etc, né? E aí eu quero falar uma coisa que tem a ver até, né? Porque se a gente pensar e colocar também todo o crédito ao ser humano, tem alguma coisa errada com o elemental, né? O grande Gaia. elemental Gaia, que é a grande energia do planeta. Então, Gaia está deixando o ser humano fazer o que quer no planeta. Ela é vítima do ser humano? Não é possível, né? Não é possível. Isso não faz parte da natureza elemental. Se o ser humano tivesse nesse nível de prejuízo para o sistema, Gaia já tinha acabado com o ser humano. Certo? Então, isso também coloca Gaia, que é um ser feminino, como vítima, o ser humano, o vilão, o mal, e o planetinha, coitadinho do grande Mahadeva, grande elemental. Gente, vamos pensar, nós somos desse tamanho, Gaia é gigantesca perto de nós, né? Então, tem que ter um pouco de coerência, porque assim, as pessoas, quando elas têm uma informação mística, metafísica, deficitária, acaba entrando nesse papo, entendeu? De considerar o ser humano maior, de uma certa forma, do que o próprio elemental da Terra, de um planeta inteiro. Isso não é uma verdade, tá? Nós somos uma colônia de formigas para Gaia. Certo? Um formigueirinho mesmo. Então, retomando a questão da transição planetária, então nós temos esses dois fatores, tá? Os ciclos, né? Os grandes anos solares, as eras zodiacais, e a transição planetária que já está em curso, já está acontecendo. Nibiru ainda vai chegar muito mais perto do planeta, tá? Talvez 2025, isso aí varia porque aquela parte que ela falou, teve um astrônomo, um astrofísico fantástico, ele era chileno, né? Chileno, exatamente, não era colombiano. Eu estava pensando colombiano, mas ele é chileno. Chamado Carlos Munhoz Ferrada. Procurem, vocês vão encontrar. E ele era um astrofísico de uma competência tão grande que ele previu, que até hoje ninguém consegue prever terremotos. Ele previu o grande terremoto que abalou o Chile com uma diferença de poucas horas. Ele previu um grande terremoto que abalou o Chile com diferença de horas. Isso aí ninguém conseguiu fazer até hoje. Então o cara é muito, muito, muito competente. E aí o que acontece? Ele foi um dos primeiros a estudar esse planeta cometa, né, que se chama Nibiru. Que é um sistema inteiro. Na verdade é um sistema inteiro. E aí o que acontece? Ele falou que esse sistema ele tem, ele não age como um planeta normal, que a gente calcula a órbita, a velocidade, tudo. Não. Ele às vezes, e não me perguntem como, eu não sou astrofísico, tá? Eu só estou reportando o que Carlos Munhoz Ferrada falou. Ele tem 3 tipos de velocidades, então ele acelera, ele reduz a velocidade, às vezes até aparentemente ele para, não me perguntem como, vou repetir, mas é fato que isso acontece, porque quem observa, os astrônomos percebem esses movimentos. Então, por isso que é muito complicado fazer uma previsão sobre data. Quando que ele vai passar realmente perto? Mas eu venho observando, a gente vem acompanhando, né, isso há alguns anos já desse planeta, e então a gente está vendo que está havendo sim uma progressão. Ele estava bem antes da órbita de Saturno, agora ele já ultrapassou a órbita de Júpiter. Há uma previsão dele estar visível olho nu 31 de julho, né? A gente viu outro dia, 31 visível de julho. olho nu? Já começar a ficar visível. Então, mas assim, essas previsões, como eu já falei, o Anderson como ele... mas eu esqueci.
como ele pode acelerar ou diminuir a velocidade, então ninguém aposta muito em datas fixas. Mas o fato é que ele está se aproximando, já está visível com telescópio normal, tá certo? E logo estará visível a olho nu. Quando ele passar, vai sacudir, vai abalar. Quando o Nibiru passar... Ó, até musiquinha, hein? Então, vai sacudir, vai abalar. É isso, né? Então, vai ter um monte de coisas, terremotos e inundações, e tsunamis, e vulcões, e tudo isso. Que, inclusive, o próprio Munhoz Ferrada falou sobre isso. Falou. Então, o que acontece? Com tudo isso e com a migração dos polos, a inversão dos polos e tudo, a Terra, o planeta Terra, ele vai passar da frequência, porque o planeta, todos os planetas do sistema solar que a gente conhece, eles emitem uma nota, como se fosse uma nota musical, tem uma frequência específica. E todos os seres vivos daquele planeta vibram em ressonância com essa nota específica. Então a frequência da nota musical que a Terra emitia até 30 anos atrás era 7,85 Hz. 7,85 Hz. E a previsão, com a transição planetária, como eu já falei, né, vai passar de Mi para Fá, né, entre aspas, vai passar para um nível superior de evolução. O que vai acontecer é que a Terra vai vibrar numa frequência muito mais alta. Alguns dizem que vai ficar entre 50 e 60 Hz. Tá? Isso quer dizer o quê? Que as pessoas, falando em termos de pessoas, tá? A natureza segue seu curso tranquilo. A natureza se adapta muito bem. Porque a natureza está ali, né? Ela está acompanhando tudo, ela está vivendo tudo. Ela já está fazendo essa transição há muito tempo, né? Até a gente observa dos animais. Muitos animais, muito. Depois, se você quiser, você fala dos... Eu acho que é importante falar isso. Mas eu vou falar sobre os seres humanos para vocês entenderem. Conforme essa vibração vai acelerando, o que acontece? O próprio sistema nervoso, o próprio cérebro das pessoas vai recebendo essa energia, essa aceleração, essa frequência. Então vai intensificando tudo que a pessoa já é, tudo que a pessoa já tem dentro de si. Então é como disse o Mestre Jesus, né? A quem tem, muito mais será dado. E a quem não tem, o pouco que tem será tirado. Em termos do quê? De fé, em termos de amor, de compaixão. Então quem tem bastante fé, amor, compaixão, inteligência, nobreza, as virtudes, né? Que a gente sabe que existem em muitos seres humanos, vão ser aumentadas. As capacidades psíquicas vão aflorar, todas elas. Então, quem tem capacidade psíquica vai se tornar mais ainda. Quem tem mediunidade vai aflorar mais ainda. Como está na Bíblia, em 2 Joel 28, ele fala: no grande dia do Senhor, os seus filhos profetizarão, os seus servos terão visões, os anciãos terão sonhos. Então tudo vai aflorar. A profecia guarani dos índios norte-americanos também. Também. Então, com isso tudo, o que vai acontecer também? Inevitavelmente, aumenta o número de conflitos, né? Porque enquanto uns vão se tornando cada vez mais conscientes, cada vez mais éticos, cada vez mais íntegros, cada vez mais posicionados nesse sentido, outros vão se tornando cada vez mais aquilo que são. Então, quem é corrupto vai ser mais corrupto. Quem é cruel vai ficar mais cruel. Quem é bruto vai ficar mais bruto, né? Quem é egóico vai ficar mais egóico, e assim por diante. Então, é inevitável que alguns conflitos aconteçam. E que também é típico de final de ciclo e de transição planetária. Agora, outra coisa importantíssima.
Olha o contexto que é muito louco. E tudo isso, gente, vou repetir, tô batendo a boca no microfone, tá fantástico. Abaixa um pouquinho. Tudo isso está acontecendo nesse momento. Por isso que eu falei, a transição planetária já está acontecendo. O que está acontecendo agora? Um aumento já está... Cara, está em todos os lugares. Pega na internet, vocês acham em 3 minutos. Aparição de naves, como o pessoal falava antigamente, discos voadores, UFOs, objetos voadores não identificados. Aparições, as naves antes elas apareciam um pontinho lá longe, de vez em quando, pegava com um telescópio. Não, eles estão passando perto dos aviões assim, ó, fazendo manobras, dando voo em volta dos aviões, estão fazendo um monte, quer dizer, eles estão de propósito, propositalmente se mostrando, querendo ser vistos. Por quê? Porque no próximo ciclo vamos retomar o contato com essas civilizações. Então é para as pessoas começarem a ver a toda hora. Olha, eu vi um disco voador. Apareceu no jornal. Apareceu no canal lá do YouTube. Apareceu aqui e acolá. Chega uma hora que todo mundo... tá bom, já cansei de ver disco voador. Agora eu quero ver o alienígena, né? Que alienígena também é um termo pejorativo. Mas isso também é outra coisa que já está acontecendo e vai acontecer cada vez mais. Fiquem atentos que vocês vão ver. Então a transição planetária já está acontecendo. Então uma das coisas que vai acontecer no próximo ciclo é justamente essa retomada com esses povos do espaço, né? Mas já com uma humanidade, que eu estava falando da frequência, os que vão conseguir ficar aqui encarnados são aqueles que tiverem já em si uma frequência mais alta. Como tem muitas pessoas que estão querendo e conseguindo, em muitos casos, elevar sua frequência, através do estudo, através do autoconhecimento, através da meditação, através das boas religiões, né, de lugares sérios, de todas as ferramentas que tem para a humanidade, plantas de poder, enfim, tem muitas maneiras de você elevar o seu nível de consciência. Então é importante que todos tentem elevar o seu nível de consciência, que todos façam boas obras, que todos tentem esse autoconhecimento, que todos expandam sua consciência, que todos trabalhem sua percepção extrasensorial. É muito importante isso, porque esses é o que vão conseguir ficar na frequência mais alta, que vai ser a realidade depois da transição planetária, né? E quem não conseguir vai ser, vamos dizer assim, realocado para novas instalações. O pessoal que estava lá no 7.85 ou menos, né? Que tinha gente que nem no 7.85 não chegava ainda no Hertz, né? Na frequência da Terra. Então todo esse pessoal vai ser transferido para um planeta bem primitivo, bem pré-histórico, assim, e vai ajudar a evolução de quem estiver lá. Vão viver lá, vão encarnar lá e vão ficar lá. Isso é uma realidade. É uma metamorfose psicoenergética, né? Na verdade. É tipo sair, virar borboleta, entre aspas, né? Senão vai ficar todo mundo borboleta. Para nós, né? Para quem ficar. Para quem... Então, vai ser solicitado aos habitantes, né, essa ideia da borboleta é legal. Metamorfose. Gostei. E por isso que tem essa questão dessa transformação, e que é doída, porque essa mudança de 7 para quase 60, ela é quase um parto, né? É quase um novo parto. É uma borboleta, uma metamorfose mesmo, né? Vai ter que... quem quer tem que também pagar o preço. Você vai falar dos cachorros? Né? A gente tem comentado de muitos animais que estão agindo de forma muito diferente, né? Eu vejo bastante na internet aqueles... golden, não é? O animal é golden, aqueles que se olham no espelho, né? Que ganham... eu tenho visto assim, por exemplo, vários, não é um. O meu marido é barbeiro, alguém é barbeiro, as crianças cortam o cabelo, tem que cortar o cabelo do cachorro. E o cachorro lá, quietinho, parado, enquanto corta o pelo do cachorro. Né? Cachorros que
que ganham fantasia e leva para a pessoa pôr nele e depois fica se olhando no espelho. Tem uma que é muito, muito famosa. Ela ganha uma bolsa. Ela põe a bolsa na boca, assim, e ela fica se olhando no espelho, né? Animais que tiram selfie. Teve um gato que comprou coisa, né, Alan? Teve um gato que comprou coisas pela internet. Apertando. Você tá zoando. Juro. Era uma. Se não me engano, era uma tábua de cortar churrasco de 300 É verdade. É verdade. Ah, O gato comprou. Eu acho que no comercial ele viu a carne e associou que com a tábua viria Ele a carne. ele comprou coisa. Então, assim, animais que discam. Teve ele foi treinado, tudo bem, né? Mas a pessoa estava numa situação de emergência, ele discou com a pata para o socorro, né? Coisas que tinham sempre equipamentos que faziam isso, né? Então, os animais, gatos que... Tem uma também que acho que a maioria das pessoas que olham muito Instagram já viu, a criança está se apoiando, assim, e o gato fica batendo na pata da criança e olha para dentro. A criança está assim, se apoiando numa janela de um prédio. Na sacada do prédio, né? E aí o gato fica batendo na mão da criança e olha para dentro com aquela cara assim, escuta, ninguém está vendo isso? Coisas que não são muito comuns, né? Os animais estão ganhando, chorando de emoção. Ganhando consciência, né? Autoconsciência. Cachorros, pais que quando conhecem filhote choram, né, de emoção, cuidam. Então, é já uma transformação que vem... Põe para mim também, por favor. Que tem sido percebida. E para os animais e para as plantas, né? Para os seres é mais fácil, porque eles são mais conectados, né, gente? E aí, quando a gente fala sempre de natureza, as pessoas pensam que é o bosquezinho que tem no seu condomínio ou que tem dentro a samambaia dentro de casa. A natureza não é isso, né? Natureza é tudo que está e você também, né? Tudo, tudo. Não é só o verde, só meio ambiente é natureza. A natureza são os seres humanos, fauna, flora e os elementos, né? A água, a terra, o ar, né? Tudo isso é natureza. A percepção é que natureza só é o que está na mata, né? Precisa de planta, mas não é bem assim que... Então, no deserto não é natureza. O deserto é natureza. A natureza também, né? tem um fatores meio ambiente, abióticos, né? Também, como as rochas, né? A própria água, o ar. É o que eu falei, a terra, a água, né? Ar. Isso tudo faz parte da natureza e a campo conexão elétrico. é com tudo, né? O Arthur tem uma coisa muito interessante, acho que não sei se ele já contou aqui, que ele falou assim: eu vou meditar para entrar em contato com a natureza. Ele estava tentando meditar, vem um pernilongo. Aí ele pegou, xingou, ficou muito bravo com o pernilongo. Aí veio uma coisa assim, né? Um insight. O pernilongo na natureza, você não quer se conectar com a natureza? E a gente tem essa tendência, né? De achar que só o que é bonitinho é natureza, o resto não é. Fofinho. A cobra não faz parte da natureza, né? Formiga. Formiga, tudo é parte, tá? Marimbondo. A Rúbia estava falando hoje das abelhas, que elas estão muito sem... orientação. Desorientadas. É claro, porque a inversão do polo, a né? inversão dos polos, né, elas se orientam pelo campo magnético. Exato. Cria problemas. Tem muitas baleias encalhando por causa disso do polvo também. de 20 metros lá em Bali, né? Um polvo. Aquele polvo que é um ser abissal. Cara, aquilo é muito grande. Aquilo aparecia nas lendas antigas, né, dos marinheiros. Polvos gigantes que afundavam navios. Júlio Verne falou. Pois também, e todo mundo falava que era fantasia então, e tudo. Agora estão vendo que é. E existe. Seres enormes. Por isso que Agora, eu acredito no monstro do Lago Ness. Veja que eles estão subindo. Aparecendo, porque né? provavelmente tem havido uma série de pequenos terremotos, né? Movimentação sísmica no fundo do mar, fundo mesmo, né? Certo? Muito bom, gostei. Então, tá muito bom, transição planetária, estejam atentos porque já está acontecendo, tá? Vamos falar de transição interior, então, com a dica de filme? Oba! Dica de filme. Filme da semana. A Ressurreição. É um filme que está no Netflix. É um filme muito legal, maravilhoso, que fala sobre um
um tribuno romano, né? Como se fosse um centurião, só que com um cargo mais próximo assim do governador, né? Pôncio Pilatos, na época de Jesus. A ressurreição refere-se ao Mestre Jesus. Então esse tribuno romano é um cara que ele acaba se vendo envolvido no episódio da crucificação e depois da ressurreição, né, do Mestre Jesus, quando ele, depois do terceiro dia, ele sai, né, ele desaparece da catacumba lá de José de Arimateia, né, porque o túmulo ficava numa chácara do José de Arimateia. E aí, quando o Mestre Jesus dissolve, desmancha, atomiza aquele corpo que estava lá, e ele se torna o corpo de energia, propriamente dito, então é como se fosse uma explosão atômica, assim, né? Uma coisa fantástica, aquela luz que irradia. No filme eles falam, é como se o sol estivesse dentro da tumba, saindo o sol. É muito bonito, muito bonito. Os relatos, é um filme bem feito, bem dirigido, né? E depois aparece, de fato, naquelas ocasiões até que são descritas na Bíblia, onde Jesus aparece para os discípulos, né? Só não aparece no filme, não aparece o episódio no caminho de Emaús, né? Que é a primeira aparição. No filme aparece a segunda e a terceira. Quando o Mestre Jesus aparece, fala com os discípulos, come e bebe com eles, né? Pra mostrar. Mas eles contam a primeira, que é das mulheres, né? Eles contam. Ela foi a primeira, ela viu. É verdade. Aparece, eles contam. Maria Madalena. Maria Madalena. Né? Que tem, aliás, no filme ela tá bem representada. Tá muito bom. Então é um filme muito legal, tem uma dinâmica, tem uma fotografia linda lá daquela região toda da Judéia. E vale muito a pena. Está na Netflix, então fica fácil para todo mundo. Eu vi uma parte de turismo, que aquela parte do Mar da Judéia está praticamente a mesma coisa. Diz que é maravilhoso viajar para lá, muito bonito. E vocês sabem uma coisa? Eu estava falando de transição planetária. Tem uma profecia que essas grandes mudanças viriam quando voltasse a ter vida no Mar Morto, que é naquela região. O Mar Morto ele tem esse nome porque tem tanto sal diluído na água que nada consegue viver lá, porque o sal não deixa viver. Por isso que as pessoas flutuam, não dá para afundar. E talvez, é bom para quem não sabe nadar. Para quem não sabe nadar é ótimo. E acontece o seguinte, não sabem explicar direito, alguns dizem que são nascentes de água que estão surgindo lá por baixo, né, do leito do Mar Morto. O fato é que em algumas praias, algumas laterais assim, já está tendo algas e já estão surgindo peixes no Mar Morto. Legal. Então, né? A transição planetária está aí. Tem uma coisa que eu sempre gosto de falar quando se fala de transição planetária, que é o seguinte, é diferente do que eu aprendi quando eu era criança, esse negócio, né? Fiz, como se fala? Catecismo, primeira comunhão, não falando mal não, mas, né? Era o que falavam na época, por exemplo, Apocalipse. Então o mundo vai acabar. Falavam que o mundo ia acabar. Pelo menos foi assim que eu aprendi lá nos anos 70, né? Eu também aprendi assim nos anos 70. Eu não sei se ainda ensinam assim. Mas, por exemplo, quando você fala em transição planetária, isso é uma coisa que tem que ser falado, assim, vai ter muitas coisas? Vai sacudir, vai abalar? Vai. Então, terremotos? Vai. Furacões? Sim. Vulcões? Sim. Tsunamis? Sim. Guerras? Sim. Se a Tudo gente isso. entender. Mas não vai acabar o mundo. Como também a forma como a gente vive hoje, isso acaba, porque
vai se viver de outra forma. Sim, né? a civilização como conhecemos vai acabar. Como acabaram muitas outras Sim. antes da nossa e que não Veja, tem segredo nenhum. o Império Romano acabou, o Império Egípcio acabou. Exato. Quem no Egito achava que o Império Egípcio ia acabar? Não, O ninguém Império achava, Egípcio né? durou mais ou menos 5.000 anos. Exato. É muita coisa, 5.000 anos. É muita coisa. A nossa civilização, como está aqui, basicamente vem da Revolução Industrial também, né? Porque antes disso, Do jeito das que grandes ela tá, navegações. Vamos falar de 500 anos? Pois é. Né? Ó, sim. Das grandes navegações, 500 anos, né? Não, imagina, 6.000 anos, é muito diferente, né? Então, assim, E há uma mudança enorme, né? o mundo não vai acabar. Só que a civilização vai mudar. E a o forma planeta de como vai a gente mudar. vive também, beleza? Já deu tempo. Eu vou caindo no seu conto, né? O conto da sereia. Eu aprendi com a eu cabocla Janaína. eu tenho uma pergunta hoje para responder. Vou até pôr o óculos para ler, porque está no... Faz a Marília Gabriela. Meu amor. É uma pergunta da Laura Turati, que me mandou. Quem será Laura Turati? Parece ela que eu conheço esse ela nome. é da Turati Produções, tá, gente? Quem quiser, quem precisar de produtor, de cursos, a Laura é muito boa, tá aqui. Então, ela pergunta assim: como é ser uma sacerdotisa pagã em 2024? Queria ouvir mais da senhora falando... Senhora sou eu, né? Falando sobre o tema. Como equilibrar essa vida social com o sacerdócio, posturas no dia a dia, o que é possível manter e o que é maleável, sei lá. O que dá para ser contornado, eu acho. O que dá para ser feito. Então, Laura, hoje Boa eu pergunta, vou responder sua pergunta, né? Eu fiquei pensando sobre isso. Alguma coisa eu falei também lá no Lean Podcast. E, na verdade, o sacerdócio hoje, não só eu, né, enquanto sacerdotisa, mas tirando, né, talvez monges budistas, padres e freiras católicos que só vivem para isso, mas eu faço balé, por exemplo, com uma moça que ela é pastora evangélica, né? Então, nos Estados Unidos também os pastores têm um pouco vida própria, né? Assim, então, o que acontece é que você nos é proposto, de alguma forma, uma vida que você tem que estudar, vai trabalhar, você não vive exclusivamente em função da sua comunidade espiritual, né? Mas há como viver em função do seu sacerdócio o tempo inteiro. Nós costumamos dizer que ninguém é, todo mundo está, né? Mas o sacerdócio, eu acho que ele é uma coisa que fica uma marca em você. Você vai, no meu caso, né? Acho que posso nascer da forma que for. Eu já tenho essa marca. Tem essa característica da sacerdotisa por causa das iniciações que a gente tem, né? Em vidas passadas. Em vidas passadas e que vão sempre sendo reconfirmadas, né? Porque também há um compromisso seu, que né? iniciações você teve em vidas passadas? Eu gostaria de saber. Fica outra pergunta para outra vez. Deixa eu acabar essa. Se der tempo, eu respondo sua pergunta. Você não vai escapar. Então, o que acontece, Laura? Um sacerdote, uma sacerdotisa, ele... Vamos dizer assim, ele não é... A profissão nós estamos, certo? O sacerdócio você é. Vamos fazer essa distinção que vai ficar mais fácil de entender. Você vai levar aquilo para qualquer lugar que você for. Tudo que você fizer, você vai levar essa marca, você vai levar essa característica do sacerdócio, né? Então, como é viver no mundo do século que a gente vive? É um mundo intenso, é um mundo que a gente anda de condução, a gente anda de metrô, está exposto a sol, a chuva, não vive dentro de um templo fechado, né? Tem que pagar conta, boleto. Mas você eu sou sacerdotisa, eu vou onde quer que eu vou,
eu vou como sacerdotisa. Não tem como tirar, agora eu vou tirar a roupa. A sacerdotisa não tira a roupa. Você veste roupas em cima da sacerdotisa. Eu visto a roupa professora, eu visto a roupa coordenadora, eu visto a roupa mãe, eu visto a roupa esposa, mas eu sou, a minha pele, a minha forma é o sacerdócio. Eu acredito que o sacerdócio é muito isso, né? Quando você é um sacerdote de verdade. De verdade. Quando você realmente... Por isso que as iniciações, as pessoas muitas vezes trabalham algumas religiões ou algumas linhas trabalham com autoiniciação, né? A autoiniciação, ela é muito boa, mas muitas vezes a pessoa não se sente convicto com aquilo, né? Estou realmente iniciado. Então, ser iniciado por outra pessoa é muito legal, tá? Uma pessoa séria é muito legal. Para você mesmo trabalhar a sua imagem sacerdotal. É semelhante à imagem mágica do que a John Fortune coloca no livro dela, A Sacerdotisa da Lua, A Sacerdotisa do Mar, tá? E aí você pergunta para mim, né? Como que é ser uma sacerdotisa pagã? É elevar os conceitos do paganismo, porque eu já choquei pessoas, colegas, até um professor muito amigo meu faleceu durante a Covid, que quando ele falou das convicções dele, do que ele acreditava no mundo, eu falei, olha, o que você está falando é uma questão pagã. E ele, sim, naquele momento eu vi que ele ficou chocado, porque as pessoas têm a noção que o pagão é aquela coisa que é satanista, não é batizado, tudo é contra. Não, só o paganismo, se veste de preto. Só se veste de preto. Não tem a ver, né? Então, o paganismo que é o que a gente acabou de falar há 5 minutos. É você se sentir integrado ao todo, né? E a natureza sendo comum, sendo tudo. E sagrada. E sagrada. Então, se eu sou uma sacerdotisa pagã, em todo lugar eu estou conectada com a natureza. Né? Não preciso estar só na montanha ou no mar. Quem me dera ficar só fazendo isso, né? Fazendo um paralelo, a diferença... Que a gente pode, falando uma metáfora, né? Uma metáfora. Mas, para o pagão, toda água é água benta. Exato. Acho que essa é a forma de ver. Quer dizer, quando você considera que a natureza toda é sagrada, e a natureza está em toda parte, Sim. né? A gente está respirando o ar, a gente está... Né? Por incrível que pareça, se eu estiver no metrô lotado de gente, eu estou em meio à natureza. Sim. As pessoas fazem parte da natureza, né? Eu gosto muito daquela música Amor de Índio, do Beto Guedes. Acho aquilo de uma sabedoria imensa, que é isso, né? Tudo que move é sagrado e remove as montanhas com todo cuidado, meu amor. E depois ele fala que o sonho alimenta o tempo acordado de viver, né? E por algum motivo, o sacerdócio atual, grande parte do sacerdócio, é chamado a viver uma vida semelhante ao que as outras pessoas vivem, em meio às outras pessoas, e não tão reservado e muito menos enclausurado, exatamente porque é fácil, às vezes, a gente dar conselhos ou pensar coisas quando você está apartado. E a gente está falando de transição planetária, aliás, casou muito bem, né, com a transição planetária. Sim. O momento atual que a gente vive da nossa civilização é um momento extremamente atribulado, um momento que requer tranquilidade, muitas vezes, sabedoria, não se envolver com a energia mais densa. Acabei de falar de um metrô lotado, de briga, de pessoas que estão agressivas e tudo mais. Então, acredito que os sacerdotes, sacerdotisas que vivem ali no mundo, né, andando, trabalhando... A ideia seja que eles levem para os lugares onde eles forem essa energia do sacerdócio. A gente não pode e não tem como esquecer. Não é uma coisa assim, eu lembro agora que sou sacerdotisa. Não, eu sou sacerdotisa e estou coisas no mundo. Estou no mercado, estou na padaria, estou agora gravando um podcast, estou na balada, né? Estou no trabalho, estou indo para o trabalho, vou fazer compra. É uma vida, entre aspas, comum, onde você leva a sua energia. E é interessante que as pessoas,
que eu convivo em termos de trabalho, eu convivo com pessoas do Brasil inteiro, de forma remota, né? Porque eu trabalho numa empresa que ela é nacional. Então, tem várias faculdades pelo Brasil todo. Eu trabalho numa universidade. E aí a gente se encontra, pessoas, né, de sempre. E aí as pessoas brincam comigo, né? Outro dia, não sei o que aconteceu. Eu entrei numa reunião terça-feira passada, aí uma professora falou assim, eu não acredito. Falou brincando, final de semestre, você está assim com essa cara descansada e corada, né? Porque as pessoas têm essa noção de que eu sou nervosa, assim, eu sou ansiosa, mas que eu sou tranquila, que eu resolvo os problemas, que eu tenho tranquilidade para resolver problema. E é uma coisa do sacerdócio, isso, né? Porque você leva a fé para onde você vai. Então, eu não preciso falar, eu sou sacerdotisa. As pessoas percebem alguma coisa, as pessoas pedem conselho, você olha nos olhos e tal. Então, isso é o ser sacerdotisa, né? Não é estar, tá? Vou contar só para finalizar. Quando eu estava grávida do Alan, nós fomos lá no Museu de Arte Sacra. E o Museu de Arte Sacra tem freiras ainda lá, em clausura, né? Vivas. E tem o cemitério, que é ali no jardim também. E quando a gente estava lá, além das freiras vivas, também existem ainda freiras já desencarnadas que moraram ali na clausura e que ficam, né, ajudando, auxiliando, como se fossem espíritos que estão ali continuando o seu sacerdócio, né? Eu tenho muito respeito, inclusive. Eu tenho mais um fato para contar. Da escola. Da escola. Daí, e quando eu vou para um lugar, eu estudei em colégio de freira, tive muito contato, tenho muito respeito pelas freiras, pelo trabalho das freiras, tenho muito respeito mesmo. E toda vez que eu vou, de alguma forma, elas me reconhecem, né? E aí tinha uma freira específica lá, que já estava em corpo extrafísico, e ela me viu grávida, e aí ela despertou para uma pergunta assim, nossa, eu sempre muito quis ser mãe. E eu não sabia que era possível ser sacerdotisa e ser mãe também, né? Então, é uma experiência que, para quem seguiu um sacerdócio católico, a não ser Santa Terezinha, né, que foi mãe, que eu saiba, isso não era comum, ainda não é, né, permitido, mas muitas gostariam de ter passado por essa oportunidade. É uma oportunidade que a gente tem que agradecer, é uma bênção, né, na vida da gente, porque é uma experiência muito interessante, esse outro tipo de religião, de sacerdócio. Então, e uma coisa que eu costumo dizer eu sou sacerdotisa e estou sacerdotisa da Eirosofia. A deusa, se me mandar para outra religião em outra vida, estarei lá. Não sou eu que decido a religião ao qual eu estarei ligada. Isso quem faz é quem eu sirvo, né? No caso ali da deusa e no caso do Instituto Biratã, que o Caboclo Biratã é o nosso mestre, quem vai dizer, compõe, né, de uma certa forma, os próximos projetos que a gente tem. E o outro caso foi muito interessante. Uma vez eu fui fazer uma entrevista para dar aula num colégio, um colégio de freiras também, lá na zona sul de São Paulo. Alguma coisa Villeneuve? Maria... Não, era o nome de uma freira Villeneuve. Esqueci agora o nome do colégio. E meu carro estava no rodízio, então eu tive que chegar muito cedo na escola. E aí eu fiquei dentro do carro, né? Não fui sair, investigar, me meter, dormi dentro do carro. No estacionamento. No estacionamento, né, do colégio. Aí, quando eu acordei, eu senti assim, várias freiras me olhando assim, muito curiosas para saber qual era a religião que eu era sacerdotisa, porque elas reconhecem essa energia que eu tenho, né, de sacerdócio. Eu tenho até amigos, pessoas que andavam muito comigo a minha vida inteira, não é só hoje, não. E eu tinha um professor da faculdade, depois eu trabalhei com ele, o Cláudio Andrade, ele falava assim, toda vez que eu ando no metrô com você, entra um padre ou uma freira. E eles olham para você e sorriem, assim, né? Como se reconhecesse, até inconscientemente. E acontece, de verdade mesmo, acontece isso, muitas vezes, né? Então, há um reconhecimento. O sacerdócio é algo que você se transforma, né? A gente costuma dizer que só o Ser Supremo
Mas eu acho que o sacerdócio é a nossa parte que Mais profunda. a né? parte sacerdotal. É. Para quem já foi iniciado em várias vezes e quem se entregou. Eventualmente, as pessoas podem servir numa vida ao sacerdócio, né? Mas quem realmente quer continuar servindo, e aí você também abdica do seu livre-arbítrio, muitas vezes, porque você está em prol do sagrado, né? Em primeiro lugar é o sagrado. Então, na nossa vida, na minha vida, o sacerdócio é o que eu sou e levo para qualquer lugar. Então, a prioridade na minha vida é, atualmente, né, porque estou sacerdotisa do Instituto Biratã, é o Instituto Biratã. Tudo, não que é mais importante que meu trabalho, nem nada disso, porque eu gosto de trabalhar, eu sou um ser muito, né, profissional. Mas é a prioridade. Então, onde eu vou, eu levo o Instituto Biratã. Por isso que também, dentro da hierosofia, a gente indica que, quando for um sumo sacerdote, os sumos sacerdotes usem uma tatuagem no rosto. Porque é para também as pessoas reconhecerem Eu não sei, isso, eu não né? sei se vocês perceberam, mas nós temos tatuagens nas testas. Na testa. Eu tenho, né, uma questão que tem até a ver com o livro que eu vou falar daqui a pouquinho. Tem uma lua crescente, que é o símbolo da lua, que é a lua crescente é o símbolo da lua como um todo. E é o símbolo do sagrado feminino, o símbolo da deusa. E para quem não viu, a da minha testa é esse símbolo aqui. É o do Instituto Biratã, inclusive. Mas então, isso eu acho que é importante dizer, porque muita gente pergunta, né? Essa tatuagem na testa significa o grau máximo de identificação com a missão. É para justamente você falar, tá aqui na testa, ó. Nunca mais vou esconder de ninguém. E que a gente não esconde, né? E que seremos aceitos a partir do momento que a pessoa também aceitar essa, entre aspas, marca ou esse símbolo. Vamos falar de símbolo, né? Eu nunca tive problema no meu trabalho. Nunca. Eu fiz a tatuagem, o Arthur tinha 1 ano. Faz mais de 20. Ele vai fazer 23, né? Vai fazer 22 anos que eu tenho. E nunca sofri não tenho preconceito, nem nada. Pelo contrário. Eu descobri depois a minha ingenuidade, né? Que as pessoas perguntam para outras pessoas, não perguntam para mim. Aí as pessoas meio que sabem, né? Mas muitas vezes eu não sei. Aí eu fico sabendo, eu me surpreendo. Nossa, como é que essa pessoa sabe alguma coisa nesse nível? Aí a tonta, né? Óbvio, porque às vezes não me pergunta para pessoas que me conhecem, né? Mas é isso, Laura. Então, o sacerdócio pagão leva a conexão com a natureza, onde quer que ele vá, entendendo tudo como sagrado, tá? Não separa as coisas, não existem compartimentos separados, e leva a sua missão, o serviço ao sagrado, onde quer que vá. Isso todo sacerdote, sacerdotisa faz, né? Leva o sagrado. As freiras, inclusive, não sei atualmente, tá? Mas as do colégio que eu estudei, elas usavam uma aliança aqui no lugar de casado, e elas falavam, sou casada com Jesus. Porque o serviço delas é assim, como se o casado é o serviço, né? Para a obra do Mestre Jesus. Eu também tive, não na escola, mas no mestrado, tive vários professores, padres, inclusive o famosíssimo Padre Edênio, né? No mundo acadêmico ele é muito famoso. E outros padres também que estavam lá, alguns ensinando, outros aprendendo. E aí eu pude conhecer um pouco melhor assim, a profundidade do pensamento deles, do trabalho, né, como eles pensam o mundo. E o meu nível de admiração cresceu bastante. O Padre Edênio é uma sumidade, né? Ele é um sábio. E o sacerdócio feminino, muitas vezes não era bem visto no século passado. As freiras com quem eu convivi já eram sacerdotisas na década de 70, porque os pais muitas vezes queriam que as filhas casassem, né? Queriam ter netos e tudo. Tinha uma freira na minha escola, que ela era professora de ciências, nossa, a irmã Amabile, faleceu recentemente, inclusive. Em 1900, ela falava 17, não sei se ela nasceu em 17, uma coisa assim. Eu sei que ela era de uma família
bem de vida, mas de fazenda, o pai era fazendeiro, né? Então ela já transgrediu sendo uma das primeiras mulheres que foi fazer faculdade. Ela fez faculdade de ciências para ser professora de ciências. Era uma coisa que não era comum. Na época que eu era aluna dela, ela devia ter uns 50, 60 anos já. Acho que ela morreu bem velhinha, inclusive. E aí a irmã Amabile contava que quando elas mudam de nome, tá? O nome dela, acho que de batismo não era Amabile. Ela foi falar para o pai que ela queria ser freira, que o pai queria que ela casasse. O pai tirou uma arma da gaveta, que era comum, né, ter arma, e apontou para ela. Falou, ou você desiste agora, ou eu prefiro uma filha morta do que uma filha freira. E ela falou assim para ele, pode me matar. E aí depois ele viu que tinha a arma estava carregada. E aí, quando ele viu isso, disse que ele começou a chorar e pediu perdão para ela, porque ele podia ter matado de verdade. Foi só um ímpeto, talvez até para saber, sei lá, testar, ou um ímpeto de fúria dele. Ele achou que estava descarregada. Ele achou que estava descarregada e que ele ia apontar para ela e ela falar não, né, e tal. E quando ele viu que a arma estava carregada e que ele tinha apontado a arma para a filha e podia ter matado, ele disse que ele chorou e pediu perdão e assim, tipo, abençoou. Naquela época os pais davam a bênção, né, que ela fosse freira. Era uma história muito legal, ela contava para nós. Era uma freira assim, eu lembro músicas que ela contava para gente na 6ª série, que eu tinha 11 anos, né, 12 anos. A irmã Amabile foi alguém que fez muito parte da vida e contava muito sobre o sacerdócio. Ela falava do que era ser freira, dessa questão dela, e ela estava ali muito dentro a serviço, né? Então a gente não pode. Os sacerdotes não valorizam só sacerdotes da sua religião. Um sacerdote valoriza todo sacerdote. Sim. Todo sacerdote tem valor, né? Todo, porque é o serviço ao sagrado, é o atendimento à comunidade, é muito difícil, é o você se manter servindo ao sagrado onde quer que você faça. Não importa o que você considera esse o sagrado, né? No caso, é cristão, não é cristão, o que seja. É muito importante, são missões muito importantes, tá? E aí, então, dica de livro, eu trouxe para vocês, Alan, só ver se está aparecendo, Bruxas Celtas, da Lady Miriam Black. Esse daqui não é um livro que você vai poder comprar, tá? Eu trouxe esse, a gente tem o exemplar que a gente comprou dela, esse daqui a gente ganhou dela, é lindo, capa dura. Tem foto dela? Não tem foto dela, mas tem o nosso nome aqui, porque ela fez ela fez uma venda para capa dura e as pessoas que contribuíram com a produção do livro e tal foram mencionados. Então, aqui, ó, equipe Instituto Biratã é representada por Carlos Augusto Trinca Morini, eu, Liliane Provenzano Frederics, Arthur Egídio Morini e Alan Henrique Morini. Tá o nosso nome aqui. É um livro lindo, lindo. Esse livro, além de lindo, ele é muito bom para quem gosta, quem tem atração pelos celtas. Olha só, Stonehenge. Aqui a foto, tá? E aí, o que ela fez? Ela fez uma... Olha, abri bem no que eu queria mostrar. Ela fez uma pesquisa na USP. Então, é um livro com referências históricas. A gente conhece pessoalmente a Miriam Black, a Lady Miriam Black. Ela é de linhagem de bruxas. Família celta. Né? Ela é muito séria, tá? Ela não fala bobagem, não inventa. Ela fez um estudo. Então, ela mostra nesse livro supostas origens dos celtas, por onde, muito provavelmente, eles passaram por causa da língua, né? Que foram identificados. Então, aqui, ó, não sei, dá para ver, Alan? É o tipo de casa celta, como eram as casas. Ela descreve a forma de vida. Olha aqui, ó. Tá? Algumas casas, inclusive, quem olhar na internet vai ver casas que parecem subterrâneas, mas ela tem a entrada. Cuidado, só segura aqui para não cair o que está dentro. Não sei se dá para ver. Aqui, ó. Estou enquadrando bem, Alan? Tá bem. Ó, essa casa que tá ouvindo? Uhum. Então, essa casa aqui, ela era meio que feita como se fosse debaixo desse monte. Para justamente isolar, tem um isolamento térmico, tanto do frio como
como do calor, tá vendo? Era um tipo de construção que era feito na época E no Instagram em lugares onde tem- o clima era muito rigoroso. tem casas modernas feitas assim, Tem. tá? Tem tanto É uma casas quanto tendência, bunkers. inclusive, bunkers e tudo mais. Então, ela fala das casas, os monumentos, os druidas, né, os princípios da natureza, os bosques como sagrado, algumas divindades. Aí ela fala do calendário celta, solstícios e equinócios. Aí depois ela entra a partir mais ou menos do capítulo 30 na questão das maldições, né? E depois ela faz toda uma introdução à magia do clã dela, do clã Black, tá? Quem tem interesse, é muito interessante com essa questão histórica que ela dá. Depois ela tem outros livros, eu trago depois o Ogã Celta que ela tem. Então, é uma referência, porque às vezes a gente fala, eu gosto da cultura e sabe muito pouco, né? Então, ter uma referência histórica é muito interessante, porque também dizem que os celtas são mitos. Não, os celtas não existiram. As pessoas, tem muita gente que acha que não existiram, tá? E eles existiram sim. Tá? Em toda a Europa, inclusive. Até ela conta a respeito da forma de funeral, metal, tudo isso que eram características exclusivamente dos celtas. Eles eram muito, inclusive, reconhecidos pela produção de estanho. Sim. E a forma como eles faziam joias. Sim. E tudo mais, tá, porque gente? José de Arimateia conhecia a Britânia, né? O lugar dos celtas, porque ele ia lá comprar estanho. Exato. Exatamente. Dos celtas. Tá, então, por isso que depois, quando crucificaram o Mestre Jesus, ele pega o cálice, né, como diz a lenda do Graal, né, e leva para a Britânia, justamente lá em Inniswitring, né, como é que chama agora? Tem um nome atual. Caramba. Também perdi isso daí. Eu só sei o nome antigo, que doideira. É melhor. Deixa por aí. Inniswitring, a Ilha de Vidro. Fica ali, Bruxas Celtas, Lady Miriam Black. É muito... a editora Ogma, a editora é dela, tá? A editora que ela tem publicado o livro é dela. Eu posso fazer um orçamento, né, do livro da teologia hierosófica. Talvez ela tenha gráfica, né? Talvez. Muito legal. Vai lá. Agora, a editora é ótima, maravilhosa. Eles têm umas coisas bem legais. Dica da semana. Dica da semana. Uma dica bem pagã. Não, tô brincando. Não é só pagã, não. É para todo mundo. Pessoal, plantas dentro de casa. Não são todas as plantas que são boas e aptas para dentro de casa. Primeiro porque algumas plantas precisam de muita luz. Então, se você puser dentro de casa, elas vão morrer. Tá? Mas as plantas certas dentro da sua casa, elas são um ponto de proteção, elas são um ponto de equilíbrio, elas funcionam como um verdadeiro para-raio dentro de casa. Então, eu selecionei alguns tipos de plantas que vão funcionar muito bem nesse sentido. Você pode pôr no seu quarto, é muito bom, porque o elemento terra, ele age já naturalmente como um para-raio. A terra do vaso, não só a planta em si, a planta irradia um campo de energia naquele ambiente, né? Se alguma energia, como o pessoal fala popularmente, né? Um olho gordo, uma praga, uma maldição, um mal olhado, vai pegar em você, muitas vezes aquela planta ela age como um para-raio, naturalmente. E ela leva essa energia para a terra. E na terra essa energia é transmutada. Não é que... Agora, às vezes, se a planta é muito frágil, no processo ela pode realmente ficar torrada, isso é fato. A arruda acontece isso direto. Mas então eu vou falar as plantas que são melhores para isso daí. Espada de Ogum ou espada de São Jorge é aquela verde sem borda amarela, toda rajada. Essa é maravilhosa, ela vai bem mesmo em ambientes com pouca luz,
mas ela precisa de terra fértil, né? E úmida, né? Um pouco, algumas horinhas de luz direta ou indireta por dia. Mesma coisa a espada de Iansã, ou como o pessoal fala, a espada de Santa Bárbara, que tem a borda amarela, tá certo? Essas plantas são maravilhosas, elas retiram até elementos tóxicos da atmosfera e captam para si no processo de fotossíntese e levam para a terra. Olha que coisa incrível, né? É bom o vaso ser grande com bastante terra. Sim, né? tem que ter, senão rodou, né? Palmeiras. Tem vários tipos de palmeiras pequenas que funcionam muito bem e vão muito bem em vaso, como a Rafis, a palmeira Rafis vai muito bem. Vaso, quando eu falo, é vaso grande, né? Vaso de 80 litros, 100 litros. A espécie Bambusa gracilis, que é aquele... Ah, o Bambusa não. Eu troquei. Esse é um bambuzinho japonês que também vai bem em meia luz. Mas não é... Palmeira. Não é palmeira. Eu marquei aqui, mas não é palmeira. Outro tipo de palmeira muito legal, que vai bem também em vaso, é a Camedora. Camedora. É uma palmeira bonita, ela atinge 1 metro de altura, extremamente... O nome dela é Camedora elegans, quer dizer, ela é uma planta elegante. Na sala é um luxo. Para proteção, nós temos a guiné também, tá? Principalmente assim perto da porta, um lugar onde, né, vem sempre aquela vizinha que bota um olho Quem gordo. mora em esquina, que sempre né? tem uma energia meio cruzada. Né? A dracena é uma planta de defesa muito legal. Só precisa ter um vaso bem feito, com bastante terra vegetal, humus de minhoca, molhar de vez em quando, que ela vai super bem, é uma proteção maravilhosa dentro de casa. E, por último, a dracena, ou peregum. Tá? A dracena é aquela folha que o pessoal às vezes chama de pau d'água, porque quando você põe na água o tronco, ela brota né, e enraiza. Então, é uma planta que tem aquele caule lenhoso e as folhas saem diretamente do caule. O peregum, ou a dracena, ela tem do tipo lisa e do tipo rajada, de amarelo também. As duas servem do mesmo jeito. Elas são muito usadas em terreiro, inclusive, para banho de ori, para conexão com a espiritualidade. Então é uma planta protetora, é uma planta benéfica, é uma planta, como a gente fala em terreiro, é uma planta heró, ou seja, é uma planta que acalma. Então, para você pôr, por exemplo, no quarto de dormir, é uma planta muito legal, é uma planta heró. Ela traz esse axé de calma, de tranquilidade, de pacificação. Tá bom? Então ficou aí a dica da semana, coloque vaso. Agora, pessoal, eu vejo às vezes em alguns lugares, lojas e comércios, coisas assim, você vai lá, tem um vaso, a pobre planta está lá morrendo à míngua, ninguém para pôr... Às vezes eu vou no bebedouro, pego um copo d'água para molhar a planta, porque ninguém nem olha para a planta, para ver se ela está... A planta está ali para te proteger e você deixa ela morrer. Isso não faz o menor sentido. Então, se for ter planta, cuida direitinho. Molha de vez em quando. Põe um adubinho, põe um humus de minhoca. Vê se a luz está sendo suficiente. Com a terra, né? Que às vezes a terra vai consumir. Às vezes tem que trocar a terra. Né? Ou colocar mais, né? Tá? É isso aí. Muito bom. Então, pessoal, por hoje é só. Não esqueçam de dar like, curtir, compartilhar e Escrever. Comentar. Não E se esqueçam. Perguntas... Fala, desculpa. Não se esqueçam da irmã Selma, hein? Ai. Aqueles que não comentarem, eu rezo por vocês. Tem que depois mandar o referência, quem nunca viu. Procurei a irmã perguntas Selma, também, é muito pelo legal. direct ou YouTube. Terça Insana, irmã Selma da Terça Insana. E agradecimentos ao nosso patrocinador Implo Clube, Podcast, que é o nosso anfitrião, o Nohan, nosso
editor, a gente tá É. chique, né? Cheio de gente. Alan, que fica na parte técnica. A Laura e o Turati, Júlio, que é a mandou uma boa supervisão. É, a pergunta. Laura que mandou uma pergunta. E o Júlio, que é a supervisão. Tá com cara de sono, tá cansado hoje. Beleza, pessoal? Tchau. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.